Rio2C vem se consolidando como o maior evento de criatividade e inovação do país, nos moldes do americano South by Southwest. Neste ano, o evento introduziu direcionamentos mais específicos para profissionais do mercado do livro, com os primeiros pitchings editoriais. O Publish News esteve na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, para acompanhar as apresentações, falar com os profissionais envolvidos e verificar se o intuito do evento de incluir players do mercado editorial começou a dar certo. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 265 do podcast do Publish News, do dia 17 de abril de 2023. Eu sou o Fábio Errara. Eu sou Guilherme Sobota. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter. Todos os dias com novos conteúdos para você. Bom dia, pessoal. Obrigada mais uma vez pela presença aí de vocês aqui no nosso primeiro pitch editorial, do Rio2C. Vamos começar falando dos pitchings editoriais. Como a luz se apaixona pela sombra, é sobre duas pessoas diferentes que se apaixonam à primeira vista. Quem são essas pessoas? A Camille, ela é uma jovem lésbica de 21 anos que está completamente mergulhada na depressão e a sensação que ela tem é que todos os relacionamentos são um desastre. Físicos, mas a versão e-book teve 2.500 downloads e 50 mil páginas lidas, além de 2 milhões de visualizações no Wattpad. A tiragem física, ela esgotou no primeiro dia da Bienal de São Paulo, no ano passado, e atualmente o livro está sob demanda na Amazon. Que é um poeta atormentado por um demônio. A Funesta é uma personagem que ela tem questões feministas, né? Rainha de uma ilha habitada somente por mulheres e tem superpoderes. Como eu disse para vocês, eu não trabalho com audiovisual, então eu segui meu feeling de marqueteira, vamos dizer assim, tá? Então, a trama é um suspeito, agora eu vou contar um pouquinho para vocês. Ela resgata a batalha na vila de Tejucupá. Muito grande, eu acho muito difícil que as pessoas não se identifiquem com pelo menos uma dessas histórias, já que são 20 opções. E falando no público, eu acredito que o que eu vejo pelo livro e acredito que vai ser para a série é o jovem adulto, que tem crescido tanto que a gente tem até uma categoria aqui na Rio2C só de jovem adulto. No início de fevereiro, o Rio2C abriu espaço para os autores ou editoras inscreverem obras literárias ou em quadrinhos com o intuito de transformá-las em livro, filme ou série. O evento recolheu essas inscrições e uma comissão fez a curadoria dos projetos, entre centenas de inscritos. 19 foram selecionados para fazer parte do pitching editorial. A novidade é que o Rio2C sugere ao mercado editorial brasileiro um formato praticamente inédito por aqui, em que os próprios autores, pré-selecionados por essa comissão de curadoria especializada, apresentam seus projetos a produtoras audiovisuais e também a editoras de livros. Vários profissionais com quem falamos destacaram esse aspecto de novidade, como você vai ouvir ao longo do programa de hoje. E como funcionava? Os autores tinham 6 minutos para apresentar um trabalho numa sala chamada Changemakers, um espaço mais modesto do Rio2C, em comparação a outras salas, mas que esteve lotado em todas as sessões. Havia um telão para compartilhar uma apresentação visual, parcela importante da comunicação ali, mas o destaque mesmo acabava com quem demonstrava desenvoltura no palco na hora da apresentação. Uma das editoras presentes nas apresentações foi Rafaela Machado, editora executiva da Galera Record e agora também da Verus.
Bom, vamos falar então disso. Pitching literário. Você falou que é a primeira experiência que você teve? Minha primeira experiência numa banca de pitching literário. Acho que na Bienal acaba que esse lado mais business ainda está muito incipiente, né? Tá começando, mas eu ainda não participei, não tinha visto. E eu achei uma dinâmica muito legal pra gente conhecer a história, já ter o spoiler, já saber o que vai acontecer, a motivação por trás. Eu achei bem rico, assim. Sim, porque o Rio to See é um evento, né, voltado para criatividade, inovação e bastante mercado audiovisual, né? Então os pitchings também a presença de bastante produtores de audiovisual, né? Mas é interessante que hoje, principalmente, tem a presença de editoras também e os autores também tentando, né, não transformar apenas em obras audiovisuais, mas também vender para as editoras, né? Isso é um espaço interessante de ser criado, discutido e frequentado, né? Exatamente, até porque a gente pode ver o potencial daquilo de adaptação para outras mídias, a gente pode ver obras correlatas e ver o autor falando, especialmente no segmento jovem, é muito importante, porque o autor vai ter que falar em evento, vai ter que dar bastante entrevista, então a gente já vê a desenvoltura desse autor em potencial e começa a ver, nossa, ele faria um stories, ele faria um reels, ele faria um TikTok, ele é engraçado, então assim, é legal que torna bastante rico. Essa possibilidade de um livro ser transformado numa obra audiovisual é uma coisa que você sempre leva em conta ou depende do livro? Como é sempre bom que se existir esse interesse do mercado audiovisual por uma história, eu acho que isso leva ela a outro patamar, né? Então pra gente é importante, sim. Entendi. Legal. Para alguns gêneros é mais difícil, né? Tipo fantasia e tal, a gente sabe que a adaptação é muito cara, né? Mas é legal. Então, após os 6 minutos, havia uma rodada de perguntas da banca com esses profissionais convidados pelo Rio to See, né? As principais dúvidas e questões levantadas diziam respeito a direitos autorais e o público-alvo das obras, mas também a necessidade dos autores delinearem um pouco melhor o conflito das tramas e dúvidas sobre os formatos que os escritores pretendiam trabalhar no audiovisual, né? Ou mesmo sugestões nesse sentido. Eu gravei um trecho de uma sessão de perguntas no Pitching. Quem está apresentando é a agente literária Alessandra Pires, da Agência de Escritores e Ilustradores, O Agente. Tem mais alguma pergunta? Pelo que você já tem escrito, você acha que tem fôlego para qual formato de audiovisual? Olha, pelo tamanho, pela minha experiência, pelo tamanho do texto, eu não sei se ele tem tamanho para uma série. Eu vejo mais um filme, tá? Porque assim, não é um livro, vamos dizer, ele em formato 14 por 21, ele vai dar 200 páginas. 14 por 21, aquele basiquinho, né? Vai dar, acho que não chega a ser 200 páginas. Então acho que dá para vocês terem uma ideia. Então eu acho que um filme seria mais ágil. Para fazer uma série, aí eu acho que teria que desenvolver, aí vocês roteiristas vão dizer, porque, né? Desenvolver toda uma trama junto com as autoras, tal, para esticar, sei lá, cada capítulo um assassinato, não sei. Tá bom? E vocês imaginam que esse projeto ia sair sobre série, né? Eu também achei que tinha um potencial bem grande. As autoras estão dispostas a aumentar a série ou criar mais? Sim, a Helena, na verdade, ela fez curso para roteirista, mas é o que ela fala para mim, Ale, eu não tenho experiência para isso, entendeu? Ela gosta, ela é dessa... Mas assim... Não, é só por causa do sucesso dos Olhos Invisíveis, eu vi essa ligação... Tem essa ligação, isso. Na verdade, quando eu fui colocar os semelhantes aqui no PowerPoint que eu dei para passagem, de pessoa muito... experiência, eu coloquei alguns livros que tinham semelhança, como Sertão Veredas, enfim, Canudos, mas na verdade, quando eu penso no audiovisual, eu penso nesse... Participante da banca e um dos fundadores da consultoria Gancho, voltada justamente para trabalhar a ponte entre projetos editoriais e audiovisuais, o Eduardo Brand falou com a gente um pouquinho sobre como os autores podem se preparar para situações como essa. Eduardo, também, mas um pouco com base nos pitchings que a gente viu aqui, como que você acha que os autores podem se preparar melhor para um evento como esse, por exemplo, né, para apresentar as suas ideias para editoras e para produtoras? Né? Eu acho que o trabalho de apresentação de um autor é muito importante. A dinâmica do pitch não é uma dinâmica fácil.
você tem que ter um poder de síntese muito grande e ao mesmo tempo que você tem que ser rápido, você tem que ser atraente. Você tem que apresentar a tua ideia, mas ela tem que ser charmosa. E isso exige uma preparação. Né? Eu acho que a questão da apresentação é uma coisa muito que realmente é essencial. Eu quando eu pego um projeto, tanto quando eu estou produzindo esse projeto, quando eu tô lendo, eu gosto de fazer da seguinte maneira. Eu normalmente tenho um título, eu coloco um tagline de uma linha, eu coloco um parágrafo explicando a história, aí depois eu vou entrar para uma sinopse que vai dar uma lauda. Porque você vai pegando a pessoa, uma linha a pessoa vai ler. Um parágrafozinho, se aquela linha ela já te atraiu, você vai ler o parágrafo. E depois você já vai pegar a lauda. Você evita a coisa de, nossa, isso aqui parece ser muito bom, vou ver depois com calma. Porque esse depois com calma nunca existe. Ele nunca chega. Então eu acho que é muito importante essa preparação. Eu acho que é muito importante você olhar para o seu projeto, o seu livro, com uma distância e ver e focar no que ele vai ser mais atraente para o público. A gente estava falando aqui um espaço como esse de pitching editorial, assim, num evento que é voltado mais para o mercado audiovisual, é uma coisa rara ainda, né? É muito raro. Principalmente no mercado editorial, porque o audiovisual está acostumado, né, com a ideia de pitching. Mas no editorial talvez ainda é um negócio novo, né? O público editorial não está acostumado com o pitch. O pessoal do audiovisual já está um pouco mais, já de uns anos para cá. E o que eu acho muito interessante no Rio2C é que ele está convergindo vários tipos de cultura diferentes. Então você tem um pessoal do audiovisual, mas também você tem um pessoal do editorial. Aí você tem um pessoal de games, então você está meio que unindo esse pessoal. E isso vai trazer uma ideia de que eu acho muito mais importante, que é você ver a cultura, ainda mais a cultura brasileira, como um todo. E não mais como bolhas. Quando eu e a Mariana Rollier, a gente criou o gancho, foi justamente para estourar essas bolhas. Portanto que se for olhar para o símbolo do gancho, é uma bolha estourando. Que é você conseguir unir, fazer as pontes, e unir o pessoal do editorial com o pessoal do audiovisual. O pessoal do audiovisual que está numa correria e está no ritmo, e pegar o pessoal do editorial que está num ritmo completamente diferente e você botar todo mundo para conversar. E trabalhar nisso como essa curadoria, né? De ver o que... Olha, esse material aqui, esse livro, ele é interessante, ainda mais se você se focar dessa maneira, que é o nosso trabalho, né? E é o que eu acho que é essencial hoje em dia para a cultura brasileira. Essa questão de furar as bolhas e aproximar os mercados é um trunfo muito grande para o Rio2C, que pode realmente, a partir dessa experiência, oferecer espaços para a discussão de modelos de negócios mais criativos, que não fiquem apenas nas negociações tradicionais de adaptações literárias. Mas daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Entre as obras apresentadas no pitching editorial se destacaram temas como amor, LGBTQIA+, terror, fantasia, comédias românticas, mas também histórias com discussões mais densas sobre racismo, preconceito religioso e relacionamento com pessoas soropositivas, por exemplo. Mas os destaques eram mesmo a diversidade dos personagens, principalmente em relação à orientação sexual, e a constante presença de elementos fantásticos ou sobrenaturais, o que a gente também chama de insólito. O Publish News falou com o Felipe Novaes, produtor executivo de entretenimento da Brigitte Filmes. Ele fez parte da curadoria que avaliou os projetos e disse que esses eram os temas mais oferecidos pelos autores mesmo. E aí eu estava pensando aqui, eu acho que eu enxergo com certa naturalidade que essas temáticas se destaquem, porque eu acho que isso reflete, na verdade, duas coisas. Primeiro, uma demanda do público, dos players, da própria sociedade em lidar com temas caros, com essas pautas que vêm sendo oxigenadas nos últimos anos. E, por parte dos criadores, uma busca artística mesmo por organizar e, de certa forma, lapidar esse material bruto assim, das discussões que a gente vem vivendo, né, nos últimos anos. E aí é bem interessante reparar, né? Tem os projetos que buscam fazer isso pela via da realidade e tem os projetos que buscam discutir coisas que são muito complexas pela via
da fantasia, o que eu acho sempre interessante, né? Como os olhares são diferentes, como as propostas são diferentes, mas como no fundo a gente está sempre falando das mesmas coisas, assim, né? Existe um zeitgeist aí, existe uma questão que está no ar do tempo. E, de fato, dentro dessas questões estão as pautas identitárias, que eu acho que é o processo de amadurecimento mesmo e de consolidação dessas pautas que a gente vem discutindo. E nos projetos mais fantasiosos, eu acho que tem essa coisa distópica mesmo, esse olhar para um mundo que está convivendo com apostas que não deram certo e que também permitem que a gente imagine novos mundos que deem certo a partir do que a gente pode fazer, né? Então, isso me interessa. Agora, eu acho que o desafio, principalmente quando a gente está falando de projetos com temáticas tão parecidas, e existe mesmo uma oferta muito grande por esses tipos de projeto, e isso eu acho que é o desafio dos criadores no momento, é encontrar recortes interessantes, né, para os projetos. Eu acho que cada vez mais a gente precisa investir em projetos com recorte, com enquadramento bem definido, porque quando está todo mundo falando sobre as mesmas coisas, quanto mais genérico, quanto mais abrangente você mais chance você corre, mais risco você corre de ser genérico. E então eu acho que reside aí um desafio mesmo, que é encontrar o enquadramento correto, o enquadramento original, trabalhar mesmo essas pautas por um viés e por um ângulo que seja inédito, talvez, ou não que seja inédito, mas que seja particular. No Rio2C eu falei também com a Débora Lucas, assessora de desenvolvimento da Camisa Listrada, que é a produtora responsável pela adaptação de Fala Sério Mãe, de 2017, da Thalita Rebouças, e pelo sucesso recente Depois do Universo, na Netflix. A Débora participou de alguma das bancas. Débora, eu queria te perguntar duas coisas, basicamente. Assim, num pitching como esse, o que uma produtora busca, né, dos autores? Bom, a gente está sempre atento a conteúdo, propriedade intelectual que tenha um potencial de adaptação para o audiovisual. No nosso caso, a gente está bem focado em conteúdos que sejam para público mais amplo. Então, quando você parte de algum conteúdo editorial, geralmente você tem algo que já vem desenvolvido de certa forma, que não é só uma ideia, é algo que já foi trabalhado. E tanto os autores quanto às vezes o editor que está cuidando ali daquela obra já tem alguma análise de mercado, não é algo tão cru quanto uma ideia pura e simples que você pode receber às vezes de um roteirista que ainda não desenvolveu um projeto. Então é isso, assim, a gente busca um conteúdo que, de certa forma, já houve alguma análise de perfil de público. É claro, em cima disso a gente tem que fazer uma segunda análise que é para o tipo de mídia que a gente quer adaptar. No nosso caso, da Camisa Listrada, a gente seria cinema ou TV, né? Mas tem uma segunda análise, porque muda a mídia, mas já existe algum tipo de análise, algum desenvolvimento focado no público. Isso já é um pontapé, a gente já pega um projeto que já andou de alguma forma, né? Legal. Claro que cada produtora tem uma especificidade, mas eu queria saber se tem algum tema, alguma temática, alguma abordagem assim que talvez vocês estejam buscando ou que... A gente está buscando conteúdo jovem adulto. Existe uma demanda de mercado, assim, de público consumidor por esse tipo de conteúdo, com um DNA bem brasileiro, assim, que gere identificação do público dessa faixa etária. E conteúdos que vá para gênero, né? Suspense, thriller, que também existe um público brasileiro bastante interessado, enfim, por algumas análises, até que o mercado sempre faz, o próprio Rio2C também traz muito isso pra gente. A gente consegue se conectar com a plataforma, com o player, com distribuidores, e a gente vai entendendo que existe esse público. Então a gente está bem interessado em conteúdo jovem adulto, conteúdo para público amplo, familiar, conteúdo que dialogue com várias faixas etárias e tenha uma dimensão de público mais amplo possível. A gente tem um histórico de projetos com
sucesso de bilheteria, público de audiência grande em plataforma de streaming, porque a gente tem esse olhar mesmo de conteúdo que não seja nichado, que não seja direcionado só para uma faixa etária, que seja mais conteúdo que se assiste com a família reunida. Então, é esse tipo de coisa que a gente está buscando. Sobota, e os autores? Como foi a impressão deles? Eu sei que um dos projetos apresentados foi Ignotus, trabalho do escritor e professor universitário Gabriel Billy, com o ilustrador Thiago Lima, em que personagens da pouco conhecida literatura fantástica brasileira estão reunidos em um HQ, também de fantasia e ficção científica. Gabriel, você falou que agora que você nunca tinha participado de um pitching, assim, apesar de já ter livros publicados e tal. Fala como é que foi, assim, eu queria saber de você também o que obviamente, né, você quer divulgar o trabalho, tentar emplacar em alguma coisa, mas especificamente, assim, o que você está buscando para esse projeto especificamente? Pô, então, eu achei muito interessante a experiência, né? Eu estava um pouco nervoso na questão dos 6 minutos, que é pouco tempo, eu achei que eu ia estourar e tudo mais, mas eu vi que realmente para o que é a proposta tem que ser pouco tempo mesmo. Acho que esses 6 minutos funciona muito bem, porque você apresenta ali o que tem de principal, você acaba sendo obrigado a resumir bem a sua ideia principal. E assim, no projeto, uma das coisas que me chamou mais a atenção é porque geralmente quem escreve tem muito interesse em adaptar o que escreveu, que alguém faça a adaptação, né, para audiovisual. E aqui a gente tem essa oportunidade de estar em contato com a galera do audiovisual. Porque, assim, querendo ou não, é um mercado que pulsa mais dinheiro do que o mercado editorial em si, né? Então você sempre tem muita gente tem esse sonho e tudo mais. Eu achei muito interessante essa possibilidade, justamente de poder estar em contato com produtores de audiovisual, mostrando meu projeto, que eu acho que eu nunca tive essa oportunidade antes, nem sabia como ter, na verdade. Surgiu essa oportunidade agora, eu achei muito legal. Entendi. E, bom, essa HQ você já está desenvolvendo, é isso? Você falou que tem 50 páginas prontas, né? Fala um pouco, assim, desse desenvolvimento. Sim, essa HQ ela já está em desenvolvimento. Quem desenha é o Thiago Lima, que é um artista lá de Minas Gerais, que eu conheço já há muitos anos. E eu tenho feito o roteiro. Ela tem sido publicada num almanaque chamado Almacusa, que é de uma produtora e editora chamada Mamacusa. E aí, só que eles publicam parcialmente, né? Ela não está publicada inteira, então só teve uma edição até agora. E aí, agora a ideia era a gente, de repente, arranjar uma parceria para aumentar essas distribuições. Então, porque a Mamacusa ela não tem exatamente uma distribuição, né? Ela é mais uma produtora e tudo mais. E essa possibilidade do audiovisual também, né? E aí, o roteiro já está pronto, tem 50 páginas já concluídas. E é isso. Agora estamos caminhando aí para concluir a HQ toda, aquela imaginada mais ou menos. Pelo roteiro, a gente tira que vai ter umas 120 páginas, mais ou menos. Saquei. E esse aspecto audiovisual, você veio meio para apresentar, assim, e tentar conversar com as pessoas para ver se rolava alguma coisa. Com certeza. Nesse sentido. Na verdade, para mim é tanta novidade que eu nem sabia que existia evento nesse sentido, de você pegar teu material de livro ou quadrinhos e apresentar para uma produtora de audiovisual. Eu achava que era uma coisa assim de outro mundo, assim. E aí eu achei, para mim, uma das principais características desse pitching foi essa, assim, ter contato com... Claro que também teve editores e tal, isso é muito interessante, porque são editoras imensas que estão também, né, na banca, mas a parte do audiovisual é que mais me chamou a atenção. Como a gente disse, esse caráter de novidade parece ter sido o mesmo que ficou, o que marcou a experiência de todos os participantes ali envolvidos. Falando em experiência, eu conversei também com a Nathalie Gerhardt, escritora e tradutora com 25 anos no mercado editorial, e que foi ao Rio2C apresentar sua própria ficção. Ela estava também em busca de uma editora. Eu trouxe a história por trás de cada beijo aqui na esperança de encontrar uma casa editorial para ele, porque eu sei que hoje em dia a gente tem um mercado independente muito forte, mas como eu sou do mercado editorial, já sou tradutora há 25 anos, eu queria que meu livro tivesse uma casa tradicional, tivesse todo esse cuidado editorial. E aqui também é uma oportunidade de ir além, extrapolar o mercado editorial e chegar no audiovisual que de outra maneira não teria como apresentar esse projeto de uma maneira tão ampla, né? Exato, o que as pessoas estão comentando aqui é que um espaço como esse, que você apresenta o seu livro tanto para editoras como para produtoras, assim, né? A autora, no seu caso, apresentando diretamente, é um espaço raro, né? Que não existe. Você já tinha tido alguma experiência parecida com ela? Não tinha. E assim, foi mágico, porque assim, quando eu soube pelo Publish News, inclusive, saiu uma notinha. Aí uma amiga falou assim, Nathalie, escreve seu livro. E aí eu participei da reunião e escrevi meu livro.
E quando veio a resposta, gente, foram centenas de projetos, eles selecionaram 19 para serem apresentados aqui. Tiveram uns ontem e alguns hoje. Então, assim, para mim já foi uma grande vitória de ter visto que o meu projeto já passou por uma peneira grande. Um dos membros da banca de avaliação era o CMCO da Esquilo e colunista do Publish News, André Palme. Ele lembrou que em alguns anos, durante a Flip, a produtora ex-gerente comercial do PN, Cássia Carrenho, e a Amazon organizaram sessões de pitching com autores autopublicados no KDP, com a presença de editoras e agentes literários. Então, são iniciativas como essas que se somam na tentativa de oferecer ao mercado editorial espaços de trocas e networking. Outra pessoa que estava no Hill2C é a editora e gestora de projetos Mary Eastery, fundadora da Conselhos Literários, projeto de consultoria para autores. A Mary inscreveu 19 obras no pitching e 2 de seus autores foram selecionados para as apresentações. No Hill2C, ela conta também ter feito contato com outras e outros autores. A proposta da Conselhos Literários é justamente trabalhar com os autores para chegar ao mercado editorial e também audiovisual já mais preparados. Eu sou da Conselhos Literários, a gente trabalha com os escritores desde o comecinho até a finalização, enviando para ou agentes, ou editoras, ou audiovisual, né? A gente tem algumas parcerias aí no mercado. E eu vim para cá representando, junto com 2 autores que foram selecionados, de 19, 2 autores da Conselhos Literários foram selecionados. E aí aqui também fiz contato um pouco antes, já estou ajudando outras 2 autoras aqui também que foram selecionadas. Então assim, a gente está dando suporte para o escritor desde a parte da escrita, desde o comecinho lá, até a história estar perfeitinha, pronta, leitura crítica, tudo legal, para ele ser apresentado para o mundo, para o mercado mesmo. A ideia é a gente tentar fazer esse caminhamento dos escritores, networking e mostrar as obras que têm potencial, a gente faz toda uma curadoria. Eu nunca pego muitos escritores por vez, sempre 6, eu sempre separo um dia de semana para cada um para conseguir trabalhar realmente, melhorar a obra. E é isso, estou aqui para fazer contato, estou me mudando para o Rio mesmo, tentando aprender um pouquinho mais de agenciamento literário, essa noção mais de mercado. Legal, e o interesse específico no pitching editorial? Seria realmente para absorver, conhecer mais obras, pegar esses contatos, ver se tem alguma coisa interessante que eu possa abraçar realmente a causa, ver, tem projetos às vezes que eles são muito bons, mas precisam dar uma melhorada, a gente tem que traçar um pouco melhor. Uma das minhas autoras também, a gente está dando aquela refinada nas obras para apresentar elas. Eu trabalhei 8 anos já só com livro, há 15 com gestão de projetos. Então é isso, é unir a parte de projeto mesmo, de marketing, de estratégia, com a parte criativa, da escrita criativa, da criação literária, enfim, da ficção. É isso, eu vim ver o que tem de interessante aí e entrar um pouquinho mais a fundo no mercado. Segundo o fundador e CEO do Hill2C, o Rafael Lazzarini, o evento tinha um desejo de aproximação com o mercado editorial desde a sua concepção. Ele conta que realizou uma ação experimental com a HarperCollins em 2019, que serviu para abrir caminhos para conversas mais aprofundadas com o setor, né? Então eles fizeram uma série de conversas junto ao mercado para entender também como trazer de forma relevante o setor do livro para dentro do Hill2C e realizar essa conexão, né, entre os livros e o audiovisual. Em 2022, depois do intervalo forçado pela pandemia, a equipe retomou as conversas com agentes estratégicos do mercado, como a CBL e o Publish News, que foi parceiro de mídia do Hill2C esse ano, para entender melhor as dinâmicas e as necessidades do segmento. Foi assim, então, que eles desenvolveram o formato dos pitchings editoriais. O Rafael contou que ele e a equipe notaram uma ótima receptividade do projeto nos últimos dias, né, em que rolou o Hill2C, e que eles estão super empolgados e já com planos para fazer melhor e maior na próxima edição. O que é, claro, uma excelente notícia para o mercado editorial.